Hello! Hello, hello! Não, ficou muito tosco. Fala, galerinha do YouTube! Não tem um youtuber que começa assim? Tem. Oi! Como é que é? Rogerinho Bingão. Tá. A gente tá devendo, é bem verdade, o vídeo do Dia dos Namorados. O que aconteceu? Faz a dancinha do TCC. Não. Faz a dancinha. TCC. Aconteceu que né, A gente vai tava criar numa um função TCC. desgraçada. E daí não deu. Mas agora estamos aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram no A meu respeito de Instagram. nós. E no Instagram. Antes, obrigado a todo mundo que perguntou. Obrigada. Inclusive, a gente já tinha gravado o vídeo, né, amor? Deu problema. E no vídeo teve uma piada muito boa que foi a seguinte. Vai ter um vídeo extra que vai ser respondendo só as perguntas de @Diego Nunes. Obrigado, Diego, por ter fortalecido. Vamos contemplar todos os teus questionamentos, irmão. O que eu tava fazendo? Vou tocar. Antes de começar, então, nova vinheta. Me beija. Tá, vamos lá, gente, vamos lá. Não dá pra parar, não dá pra se desanimar, vamos lá. Legal, bacana, não tem nenhuma pergunta. Então é isso, gente. Não tem nenhuma pergunta. Então vamos lá, não tem nenhuma pergunta. Ai, tu apagou as perguntas! Eu acho que eu apaguei. Tem um lá minuto. Venho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Sim, não posso sofrer o ano passado. Venho sangrada demais. Achamos as perguntas. Vou ver. Se alguma pergunta não tivesse sido respondida, desculpa, porque o celular deu um grande problema, né, amor? Daí desculpa. Mas a gente vai tentar responder todas que a gente tem aqui, né? Começamos falhando com o público, sim. Como não brigar com a Carol com essa cara? Ela não utilizou letra maiúscula no teu nome. Isso aí me dificultou um pouco a minha leitura. Cuidado, Camila. Eu tenho reparado teu português me falhando. Que pergunta é essa? Como não brigar com a Carol com essa cara? Camila, querida Camila, obrigado pela pergunta. Eu faço muito esforço pra não brigar com a Carol, porque realmente é bem complicado. Ela tem essa cara dela, assim, que ela irrita, mas nem tanto pela cara, mas pelas atitudes, que ela sabe que me irrita, né, amor? Que ela faz de propósito. Tu é irmã dela, sabe muito bem. Como faz pra ser linda assim? Tem que nascer de novo? Velen! Foi a pergunta da Ellen Vasconcelos. Não sei responder essa pergunta. Tu ficou um pouco encabulada, né? Fiquei um pouco, muito obrigada pelo elogio, agradeço, mas... Eu achei que faltou me mencionar um pouco também. Eu tenho muita dificuldade em ter nascido linda assim, que eu vou guardar pra mim. Tá. Qual vai ser a próxima viagem? Pergunta meu xará Vitor Heck, então. Meu primo. Meu primo! A próxima viagem, ela tá praticamente programada, só que a gente não sabe ainda. A ideia era um lugar brasileiro, né? Eu não sabia agora eu preciso, porque eu sou um cara muito sincero e transparente, eu não fazia a menor ideia da nossa próxima viagem. Só que a gente gravou no outro episódio e a Carol falou que que a gente tinha combinado que era um destino brasileiro. Então eu refaço a resposta, é um destino brasileiro, a gente ainda não sabe. De repente Rio, de repente Salvador, de repente São Luís do Maranhão. Mandei a audiência tomar no cu. Quem conquistou quem? Diego Nunes. Uma das milhares de perguntas que fez Diego Nunes. Obrigado. Eu acho que foi uma troca. Fui conquistando o Vitor foi me conquistando e quando veio a gente tava conquistado. Eu te conquistei. E tu me conquistou, quer dizer, eu te conquistei. E foi os dois juntos, porque a gente já era amigo antes. Foi uma troca. Era Cebolinha. Foi uma troca de flertes. Porque a gente já era amigo antes. A gente era amigo antes, Foi uma você troca de achava flertes. legal. Eu te achava incrível. Eu te achava muito mais do que legal. Eu te achava incrível, linda, bem decidida, sabe o que quer. Aí foi uma troca. Coisa que ainda seguindo na mesma linha do Diego. E vai ser assim por muito tempo. Qual a coisa que mais te deixa mais emputecida com o Vitor? Vai lá, Carol. Mas fala a real, meu. Não te mixa. Que dá... É a polêmica que dá audiência. Eu gosto... Uma coisa que me deixa... Eu esperava que tu me amasse. Uma coisa que me deixa muito brava é quando o Vitor, ele desmarca compromisso.
Tipo assim, a gente tem uma programação, por exemplo, vamos no Papo cinema. chato! Papo exemplo. chato! Alerta papo chato! Por exemplo, vamos no cinema. Daí tá tudo certo pra ir no cinema quando vê ele. Ah, quem sabe a gente não fica em casa. Tá tudo Eu certo, tenho um- esqueceu de combinar com o projetista. Eu tenho um certo problema em desmarcar compromissos de última hora, principalmente quando é o Vitor que desmarca esse compromisso. Então, quando ele faz isso, eu me irrito demais. É, mas também não passa a falsa impressão que eu desmarco toda hora. É, não. E eu nunca desmarco, é sempre um bagulho tipo, tá, vamos sair. Ah, amor, quem sabe a gente fica mais nós dois. É. Né? Outra coisa também que me irrita muito no Vitor é que ele é uma criança, em algumas atitudes. Às vezes. Ele é, sério, muito criança. Tipo o quê? Às vezes eu Tu quero sabe a atitude. a cartinha do Gaspar. Ele é só um menino. Ah, tá. Vai ser o casório, Diego ainda. O casório vai ser no dia 28 de fevereiro de 2025. Dos filhos. Nome A dos Carol, filhos, já tem decidido os nomes do filho. Da parte da Carol eu ainda não me decidi. Não tem da parte da Carol. A gente já chegou num consenso que é Catarina, ou Teodora, ou Pedro, ou Frederico. São esses 4 nomes que a gente tem em mente. Né? Eu acho que são nomes bonitos, mas eu não é martelo batido, né? Evidente, quando a criança estiver aqui prestes a ser concebida, eu vou dar meus argumentos, vão ser contundentes e eu vou conseguir E mudar alguns tu não vai nomes. conseguir mudar nenhum dos nomes. Como o Vitor consegue ser tão lindo? Então, Diego, eu tava sentindo falta dessa pergunta que a Carol respondeu pra Ellen. Eu realmente, como eu já havia me adiantado e respondido, eu não sei explicar. Tu também é um cara muito bonito. Como conseguem se aguentar namorando, fazendo o mesmo curso e mesmas cadeiras? Essa foi a pergunta que ele disse que ele considerou séria. Ah, ele de todas que botou? ele fez. Ele botou entre parênteses? Isso. Essa é sério. Aí ele botou depois. As pessoas têm essa impressão de que se vê todos os dias. Só que na aula a gente é colega mesmo. Eu não pego o Chile e chamo ela na xixi, que pai, parar aí, o professor aqui, não, porque a coisa é assim, a notícia, não sei o que, eu aqui, ó, e vamos lá. Não, não é assim. As pessoas perguntam isso porque tem muita gente que tem a impressão de tipo, ai meu Deus, você vê todos os dias, pode se enjoar e tal. É, mas tipo, tem casais que se vê todos os dias. E a Carol é uma guria incrível. Que se vê todos os dias e não tem problema, como tem e não vê problema, como tem casais que se vê tipo uma vez na semana e também não vê problema nisso. E tem casais que E, nunca tipo, se quando- vê e são excelentes. E tipo assim, Eu quando propus isso. Não. E, tipo assim, quando, por exemplo, esse casal resolver morar junto, ele vai acabar se vendo todo dia. Então, tipo, não tem muita diferença, não é uma coisa que vai enjoar. Vamos dar, já e depois a gente emenda na pergunta da Luiz Gigante. Quando a gente morou junto, a gente se estressou um pouco mais um com o outro, né, amor? Mas não chegou a brigar mais. É que, tipo assim, a gente não chegou a brigar mais, eu e o Vitor. A gente se estressou por Estressou coisas... filho. Se Não, estressou, mas, se tipo estressou assim, bem. se estressou por coisas mais de casa Não, nem tanto de casa. Eu acho que é que sabe e que... também pela convivência. Tipo assim, a convivência, né? Isso. Porque como lá a gente tava num país diferente, que a gente morou em Portugal, tinha uma coisa que era assim, por exemplo, eu não trabalhava, por exemplo, num lugar diferente e o Vitor em outro, a gente ficava o dia inteiro fora de casa e de noite se via, tipo, não sei o que, amorzinho. Não, tipo, todos os dias a gente acordava, um do lado do outro, ia pra faculdade, que, tipo, ia as mesmas cadeiras e voltava e daí ficava em casa, Não, tipo, mas o eu dia nem inteiro. acho isso. O que eu queria dizer é que assim, ó, é que as coisas acabam, por exemplo, às vezes a gente acumula algum estresse, né? Daí tinha as coisas da faculdade, de casa e tal. E, por exemplo, a Carol, aqui ela faz as coisas que ela fazia lá e a gente acabava brigando, né? Acho que eu também estava um pouco mais impaciente nesse sentido. Tipo, eu lembro que a gente brigou uma vez porque a Carol, ela odiou a comida do restaurante lá, não queria comer no restaurante. Só que, tipo, seria muito mais fácil se ela simplesmente comesse. E eu não tive a paciência que eu tenho aqui pra, tá, amorzinho, tá, não, tá, entendeu? E essa pergunta é da Luiz, né, como eu tinha dito, que ela falou quais foram as maiores dificuldades que a gente contou agora e as facilidades. As facilidades, né, tem as pouco republicanas, que não serão respondidas aqui. Mas as facilidades, tipo assim, é tão bom tu ir dormir, tá a pessoa ali do lado, tu acordar e a pessoa tá ali do lado. Faz tempo que eu não sei como é bom ficar. E daí vamos. Dormindo. Tipo, eu acho que é muito bom, assim, tu tá ali com a pessoa quando acordar, quando dorme, dá um up no teu dia, sabe? Acordar e ver a pessoa ali do Dá um teu lado. super up, mas também pode dar um down. Daí vamos responder a Isa Cis, nossa colega formanda de jornalismo, assim como Luiz Gigante, que pergunta assim, ó.
Vocês moram juntos? Se não, quantas vezes na semana conseguem se ver? Então a gente não mora juntos. E a gente consegue... Futuramente, no futuro aí, que a gente tá buscando aí uma consolidação financeira nesse mercado cretino. A gente costuma se ver bastante durante a semana, mesmo quando a Tem gente um tá... tempinho a gente se vê. Mesmo quando a gente tá de férias, né? Porque quando a gente tá em aula, fica um pouco mais fácil se ver mais vezes na semana, porque tem aula, né? Mas mesmo quando a gente tá de férias, a gente acaba se vendo. Por exemplo, a gente não tem aula e tá juntos. A gente se viu ontem, vai se ver amanhã, vai se ver sexta. A gente se vê praticamente quase todos os dias da semana. Isso, final de semana é de lei. A Carol, ela tem isso, né? É uma coisa... O que tu tá rindo? Final de semana é de lei. O que vocês mais odeiam um no outro? Pergunta a Márcia Thomas. Pretendem morar juntos quando? Odiar, acho que é uma palavra muito forte. Não tem coisas que, tipo assim, que mais odeia, né? Porque todo mundo sabe que ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, essa baboseira inteira. E então, tipo assim, tu tem que aprender a lidar com os defeitos um do outro. Como eu falei antes. Três defeitos, então. Já que eu sou tão defeituoso assim. Como eu falei antes, o Vitor tem umas manias, tipo, de criança, assim. Isso é uma coisa que me irrita um pouco, mas que a gente tem que aprender a ligar e tal. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e às vezes dar uma chamadinha do tipo... Tem que aprender a limpar. 22 anos. Assim, o que eu odeio na Carol às vezes não é um ódio, é tipo... É que é difícil, isso que ela falou, ela deu uma resposta bem completa. Eu acho que não é ódio, é que às vezes a gente... Uma ideia do ser humano, às vezes a gente se incomoda que a pessoa é um pouco diferente da gente. E isso aí faz parte, tipo isso que eu citei do almoço há pouco. Pra mim, se fosse muitas coisas na viagem lá e daqui do dia a dia... eu faria de um jeito e eu acabo fazendo de outro por causa da Carol, de certa forma. Eu não tu tem gosto que ir se moldando, né? Gustavo Boito pergunta, essa é pra ti, meu amor. Qual a sensação de namorar um deus grego? Obrigado, tava demorando pra chegar esse grande elogio. É maravilhosa, porque o Vitor é muito maravilhoso, ele é um namorado... Depois de me detonar... Ele é um namorado super, super, super de boas. Ele sempre me entende, ele sempre fica do meu lado, ele sempre apoia todos os meus projetos. E ele é, sério, eu não podia encontrar namorado melhor do que ele. Me beija. Eu não faço mais que a minha obrigação. A situação mais constrangedora que o outro fez passar. Tá, essa é boa, Gabriel. Essa é do Gabriel. A gente tava na casa do Couchsurf, né? Que Paga a gente nós! ficou hospedado lá em Paris. E eles foram super receptivos, fizeram... É sério, essas foram duas pessoas assim muito incríveis. excelentes, sério, maravilhosas. E eles estavam fazendo janta. Amamos vocês! Amamos vocês! E lá o Tô tempero... E lá o tempero deles é diferente daqui, né? Tipo, o tempero é mais forte. Bota a culpa no tempero! Bota a culpa no tempero! O tempero é mais forte. Aí tava todo mundo comendo, normal e tal. Aí conversando. Em mim, eu nem vi fazer efeito tempero. Aí ficou um silêncio, sério, um silêncio, todo mundo comendo. Aí quando veio minha barriga, fez aqueles barulhos, sabe aqueles barulhos de barriga? Gente, isso aqui foi aqui muito, no muito, inglês muito, e no muito francês, alto. mon petit, mon chéri, Foi petit, muito alto. très joli, yeah, Brasil, era a época da Copa e a Carol... Foi muito alto, foi muito constrangedor, sério. Eu olhei pro Aí Vitor eu tinha e o que Vitor puxar, puxar o assunto. Não, Brasil, Neymar, World Cup, Foi muito crazy, vergonhoso, foi muito vergonhoso. Je suis brasileiro. Meu Deus! Só foi uma vez. Não, foi três vezes. Foi uma três vezes, mano. O pessoal tá assistindo aí, não vai me deixar mentir. Foi uma vez. Sério, gente. Ai, que vergonha. Foi um Que constrangimento. vergonha. Foi um constrangimento. O Vitor sempre faz, meu, porque tem uma maneira de berrar. Mas é porque eu sei nos que ela lugares. vai fazer. Berrar. Então, tipo assim, a gente tá conversando, não sei o que, vamos nos encontrar no shopping. Aí eu tô num lugar, ele tá no outro, a gente tá vindo se encontrar e começa. E aí, Chassô? Tipo, no meio do shopping. Chassô! E começa a falar assim, como se fosse uma criança de 3 anos de idade. Ai, odeio. Eu gosto odeio, muito odeio, dessa, quando eu tô me odeio. aproximando dela. Ei! Ele fica assim. Aí eu vou chegando cada vez mais. E eu, no primeiro way que ele faz, talvez pode Tu ser já baixa a cabeça. Não, tipo, no primeiro way que ele faz, eu, tá tentando encontrar essa rata assim. Aí depois ele, ei! Diego Santos já levou ela pra alentar com a banda tricolor? Claro, eu e a Carol somos um dos casais mais pé quentes gremistas. @Grêmio, patrocina nós. Inclusive, uma grande revelação. A dona da página Museu do Grêmio Memes, é esse o nome da tua página? É Carolina Chassô. Sigam lá vocês, @museu_Grêmio, é isso? Não sei. Ela é responsável pela página. Quem faz os uma vídeos das maiores aí, obviamente. tricolores. Quem Uma faz das vídeos, maiores obviamente. tricolores. Eu só posto. Sigam a página. Eu só posto a página. DNRT. Gente, são essas Gente, perguntas. obrigado. Aos Se- pouquinhos a gente vai voltando, né, amor? É. Desculpa
esse hiato sem... Porra! A gente vai voltar, desculpa se a gente Aos não pouquinhos respondeu a gente nenhuma vai pergunta. voltando. Se alguma pergunta faltou, o celular deu uma... Mas muito obrigada por terem nos Adoramos enviado esse estilo de perguntas. vídeo, ficou muito legal. E é isso. Beijos. Se a gente pedir perguntas no próximo, né, e ninguém mandar, a gente vai no UOL. Mas então é isso, gente. Obrigada. Beijos, fiquem bem. E se inscrevam no Se canal. inscrevam e curtam, por Nós favor. somos agora quantos? Não sei, 200. 200 e poucos. E por favor, sério, eu sempre vi os youtubers falando, eu curti, não sei o que, não sei. Mas sério, tem que curtir e tem que se inscrever no canal. Porque senão o YouTube não entrega pra ninguém. Olha, a Carol fez um Mas apelo! sério! Eu E não não tava custa esperando esse nada. apelo. E não custa nada, é só apertar ali. E tipo, Ela fez um apelo. é só apertar em se inscrever. Eu sou inscrita em muito canal no YouTube, sério. Porque tipo, não custa nada. É de graça se inscrever e apertar no like. Isso aí. Beijos, tchau. Beijos, tchau.